E eu sei, e eu conheço também esse dev, que ele ficou muito famoso aí, os clipes dele viralizaram. Aí ele falou do público brasileiro, que ele deixou o jogo com preço local, o Pirate Software. Mas eu fiquei sabendo que agora ele tá sendo odiado. Cara, a indústria de jogos nos últimos anos tem sido bastante problemática. Várias polêmicas, muitas questões de estúdios fechando, jogos sendo entregues de formas completamente injogáveis pra gente. Que isso? Demissões em massa também. Nós, como consumidor, temos zero segurança em relação ao videogame. Como, por exemplo, aqui a nova lei da Califórnia obriga lojas digitais a admitir que você está apenas licenciando o conteúdo e não comprando ele. Sendo que a própria Steam, ela foi uma das primeiras a ir mais além e não precisar, tipo, por exemplo, ser processado ou coisa do tipo. E a Steam agora diz que o jogo que você está comprando é, na verdade, apenas uma licença. Em que várias lojas por aí não falam Cadê o Procon? Cadê o Ben Mendes? falam que você está realmente comprando o jogo. O que isso pra Pra mim não resolver é uma esse grande problema. vitória, mas na verdade um band-aid ali, algo pra ficar um pouco mais visível o que a gente tá realmente consumindo, o que a gente tá gastando nosso dinheiro realmente. E dentro de todo esse caos e polêmicas, veio uma iniciativa chamada Stop Killing Games, em que a ideia dele é exatamente o que o nome acaba falando. É uma iniciativa para as empresas pararem de destruir os jogos que a gente acaba comprando com o nosso próprio dinheiro. Mas ela acabou levantando muitas dúvidas e bastante briga. Eu queria trazer aqui o vídeo para tentar entender melhor do que é essa iniciativa. E cara, ela tem um poder muito maior do que as pessoas poderiam talvez até imaginar, porque, meio que spoilers do vídeo, ela atingiu o número mínimo de assinaturas, que era 1 milhão de assinaturas ali, e no momento que ela atingiu esse 1 milhão de assinaturas, algumas empresas começaram a fazer certos movimentos, como por exemplo a própria EA, avisando que vai desativar 100% o Anthem e vai tirar da biblioteca, então você nunca mais vai poder jogar o jogo. E tem um poder tão grande, talvez, essa iniciativa, que a própria Videogames Europa aqui, como eu Tem um torrent, né, postar galera? várias vezes no vídeo, vou acabar chamando ela de VGE, ela foi pro ataque, ela realmente deu uma declaração falando que é completamente contra essa iniciativa e a gente sabe que ela vai tentar derrubar a Stop Killing Games. Vamos entender melhor sobre o que pode causar de diferença na indústria de jogos na iniciativa e até entender melhor, cara, de ver atrás da VGE, que é uma parada realmente muito engraçada, é muito bizarro, velho. Mas beleza, vamos entender o que é a iniciativa. Em que a iniciativa ela foi criada pelo Ross, do canal Accursed Farms, em que ele é um canal focado em videogame, mas também principalmente essa parte do consumidor ali, sempre fez vídeos pra tentar ajudar de uma certa forma nesse lado. Em que ele criou a iniciativa no ano passado, 2024, e em um certo momento essa iniciativa ela acabou chamando muita atenção de um criador de conteúdo muito grande, que é o Pirate Software. É um criador na gringa ali, como você pode ver, tem mais de 2 milhões de inscritos, mais de 1.400 vídeos também, ele pega bastante visualização em tudo que ele faz, e no geral eu sempre gostei muito do cara, gostava do conteúdo dele. Mas ele foi completamente contra a iniciativa, ele falando que ela levantaria, na verdade, problemas muito maiores e estragar muito o jogo daqui pra frente. E por ser um criador de conteúdo muito grande lá fora, ele teve uma influência muito grande disso na época. Basicamente, ele matou a iniciativa. Em que nos vídeos que ele acabou fazendo, ele comentou muito do fato de que a iniciativa, na verdade, obrigava as empresas ali a colocar servidores online para os jogos até, tipo, infinitamente, sabe? E que isso ia estragar a criatividade do jogo. Mas não tem como, por exemplo, não sei, né? Tô jogando aqui, não sei se isso é possível. Mas, por exemplo, se o jogo vai ser retirado, sei lá, você baixar ele e, tipo assim, guardar ele no seu computador, você não deixar ele mais salvo na nuvem, mas aí, já que ele vai sair da biblioteca, o consumidor vai ter a oportunidade de, tipo assim, também ter materialmente esse conteúdo, além da licença dele. Se você puder, tipo assim, salvar, tipo assim, você poder salvar o jogo offline, pra você ter acesso a ele offline. Claro, tipo, o MMO, assim, é meio complicado, mas você pode ter um acesso àquele mapa sem atualização. Jogos, ia limitar os estúdios. Em questão de valores ali, seria algo tipo, muito grande, nenhum estúdio conseguiria realmente dinheiro suficiente para poder manter os jogos daqui para frente. Então, na visão dele, era uma iniciativa que não fazia sentido. E foi isso, ele praticamente matou a iniciativa realmente. Até esse ano, praticamente um ano ali, desde que ela foi criada, ela tinha conseguido mais ou menos umas 400 mil assinaturas, um pouco mais que isso. Caralho. Aí, faltando apenas um mês para tipo, acabar o prazo de tempo mínimo para arrecadar aos 1 milhão de assinaturas, o Ross do Accursed Farms postou um outro vídeo, com esse título aqui, O Fim da Stop Killing Games, em que basicamente... Mas se antigamente a gente conseguia comprar um... Não, mas se a gente consegue baixar o jogo pirateado e deixar ele salvo no nosso HD, por que a gente não consegue baixar o jogo que tá no servidor, sei lá, da Steam e deixar ele no nosso PC, mesmo que a Steam deixe de existir? Sei lá, ele deixe de existir na Steam. Por que não é possível isso?
a real dificuldade de tornar possível você fazer, de fato, um download do jogo pra você ter acesso a ele pra sempre. Não, tipo assim, não sei, mas me parece que eles não fazem isso porque justamente fazer dessa forma esse tipo de acesso por nuvem, acesso que você tem que pagar e que pode tirar, e que eles estão sempre mediando o seu consumo, e a partir do momento que mercadologicamente, sei lá, aquele filme da Netflix não é mais interessante, as pessoas não estão mais assistindo, então não é mais interessante para eles continuarem pagando licença no catálogo e tira. E aí você não, sabe? A questão é, tipo, pensando em estrutura, né, na possibilidade estrutural de tornar possível você baixar no seu HD aquele jogo para você ter ele offline, não me parece impossível, porque a gente consegue baixar, por exemplo, jogos piratas e eles ficam salvos no nosso PC, não num negócio. É mais uma questão de a quem isso interessa, né? Que interesses vão estar em jogo quando você torna isso possível, principalmente numa era em que você ganha muito dinheiro vendendo acesso aos produtos culturais. Basicamente, ele coloca o Pirate Software como a principal figura ali que matou toda a iniciativa, dizendo que ele não entendeu o que ela realmente representava, o que ela queria propor ali, e não só isso, ele acabou falando um monte de mentiras. Independente, por exemplo, não mentir aqui, ele é exatamente o que tá nos objetivos, cara. A gente vem aqui, por exemplo, Stop Destroying Games, que é essa petição, parem de destruir os jogos, e o objetivo dela tá aqui. A gente vê que o objetivo ele tá escrito com: essa iniciativa apela às editoras que vendem jogos de vídeo, ou características e ativos conexos, ou concedem licenças para sua utilização a consumidores da União Europeia, que deixem esses jogos no estado funcional, de forma a que possam continuar a ser utilizados para jogar. A iniciativa visa, mais especificamente, impedir as editoras de desativar os jogos de vídeo à distância antes que proporcionarem aos consumidores meios razoáveis para que os possam continuar a utilizar sem a participação das editoras. Tipo assim, ele tá falando que, toda vez isso vai acontecer. Mas, por exemplo, a partir do momento que esse jogo não vai estar mais disponível o acesso dele naquele local, que as pessoas que pagaram por esse jogo, elas têm um meio de baixar esse jogo localmente e deixar no PC delas, e, sei lá, gravar no CD, num HD, foda-se o que a pessoa vai fazer. Não me parece um absurdo, não. Não se pretende com essa iniciativa adquirir Claro a que vai ter que ser propriedade criada uma dos estrutura referidos pra jogos isso, de mas vídeo, dos respectivos direitos intelectuais associados ou de monetização, nem se espera que as editoras disponibilizem recursos para que esses jogos de vídeo, depois de terem deixado de os fabricar, mas sim fazer com que os deixem no estado razoavelmente funcional, de modo com que possam ser utilizados para jogar. Cara, me Então você parece vê que, algo... cara, não tem nada sobre manter servidores online, tipo, infinitamente, nada sobre isso. Nem também de, por exemplo, igual o Pirate Software comenta nos vídeos dele, de que as empresas com essa iniciativa teriam que dar código-fonte dos jogos, e isso vazaria um monte de informação. Não, mano, ele não quer isso também. Você vai descontinuar um jogo, ele vai, tipo, meio que fechar os servidores. Eu acho que a questão não é só estão com preguiça de fazer um modo offline dos jogos. É que eu acho que a partir desse momento isso vai influenciar outras indústrias. Por exemplo, isso vai afetar outras indústrias, não vai ficar só na indústria de games, né? Isso vai abrir respaldo para a pessoa falar: olha só, eu tô pagando Spotify, eu quero ter essas músicas baixadas no meu computador. Eu tô pagando Netflix, eu quero poder fazer o download desse filme e continuar tendo acesso a esse filme, mesmo quando ele sair do catálogo da Netflix. Então mantenha ele num estado ali minimamente jogável, cara. Sendo Não é que uma parada surreal de se pensar. E vendo a iniciativa aqui, ela faz muito sentido. Eu a não trouxe ela forma no como canal funciona antes agora porque ela precisa de dá assinaturas dinheiro da pra União muita Europeia. gente, Você pra tem que outras ser um indústrias. cidadão europeu pra realmente ser válido a assinatura. Então por isso que eu acabei nem trazendo no canal. Não fazia muito sentido. E ela tava fracassando. E depois daquele vídeo do Accursed Farms falando que ela foi completamente morta, o Pirate Software falou um monte de merdas e um monte de mentiras sobre a iniciativa, vários criadores de conteúdo lá fora da gringa, muito gigantescos, reagiram ao vídeo e comentaram sobre a iniciativa, sendo que desses criadores de conteúdo tem o Asmongold, por exemplo, e o Moist Critical, que são criadores muito gigantescos, mas teve vários outros que comentaram. E a repercussão foi tão gigantesca, cara, que nesse prazo de um mês ali que restava, em praticamente 2 semanas, ele conseguiu aqui 1.229.000 assinaturas, mais que isso até. Então ele ultrapassou o mínimo que precisava. E a partir de agora, quanto mais assinaturas ele conseguir, meio que, tipo, mais pra frente vai ir, sabe? Mais notoriedade ele vai acabar criando aqui na União Europeia. E meio que de uma certa forma ali, o Pirate Software foi aquela pessoa que destruiu a iniciativa. Não, mas aí também, beleza, eu vou ter que passar pano pro Pirate Software aqui.
Tipo assim, beleza, ele foi contra, teve um take merda, mas ele não destruiu o bagulho, porra. Tanto é que o negócio aí tá acontecendo. Ele meio que foi uma figura influente que se posicionou contra e que mobilizou as pessoas, né, a ficarem do lado dele, mas assim, todo mundo tem seus takes ruins, não? Ah, pô, vou ter que. Pô, precisa crucificar o cara também, né? Vai apagar o. Vai apagar. Não, talvez seja porque eu simpatizo com ele, eu já vi vídeos muito bons dele. Ele só deu um close errado, gente. Um close errado, todo mundo dá um close errado. Quem nunca? E talvez por ele ser dev indie, né? Ele, tipo assim, ele necessita muito de ter essa nuvem, de ter a dar esse acesso através dessa forma. E se fosse, tipo assim, ele que tivesse que resolver essa situação, ele começa a pensar que ele não conseguiria resolver essa situação, ele se coloca no problema, e aí, não, aí ele vai ser contra. Talvez porque ele colocou a própria situação dele nisso. Mas assim, não é só isso, ele falou merda, todo mundo falou isso a ele continuou insistindo na ideia da porque que tem que sustentar, né? Tem que manter. Sabe quando você Sabe quando você fala uma besteira e depois você percebe que você falou uma besteira, mas você não pode voltar atrás, porque senão fica feião? Entendeu? Ele vai ver até o fim, agora vai ter que sustentar, filho. E ao mesmo tempo foi um dos responsáveis por fazer ela também dar tanto certo, porque ele acabou falando muita besteira sobre ela. What have I done? E foram uma sequência de coisas ali que fizeram ele acabar completamente com uma certa notoriedade que ele tinha. E eu gostava do Pyre Software, eu achava ele um criador de conteúdo bem da hora. Principalmente que ele não só fazia vídeos legais ali, mas ele tinha insights sobre a indústria de jogos que eram muito boas. Principalmente porque ele trabalhou na Blizzard. Então é uma pessoa que tipo, entendia bastante de videogame. Por isso que as pessoas também deram tanta razão pra ele na época. Só que foram acontecendo várias coisas ali que foram fazendo ele perder meio que a moral. Coisas menores, mas querendo não é sobre videogame, então as pessoas... Ele incentivou as outras pessoas, os produtores indies, a colocarem os videogames mais baratos pro brasileiro comprar e não piratear. Vocês não acham que essa contribuição... Eles acabaram levando isso em consideração, como o fato de que ele é um jogador de World of Warcraft, lá fora é muito gigantesco, e os caras lá jogam num servidor hardcore, que seu personagem morre, você morre de vez, e aconteceu dele estar jogando, tipo, numa guilda, que também é bem famosa, eles fazem, tipo, stream juntos ali, quase como se fosse um Big Brother mais focado em WoW. Mano, videogame tem umas paradas bizarras. E ele acabou, de certa forma, meio que matando todo mundo, todo mundo morreu, e ele deixou a galera pra trás, porque ele não queria morrer com o personagem dele, e levantou uma briga por causa disso, ele praticamente saiu dessa guilda, e depois foram acontecendo várias outras coisas, tipo, que acabaram de uma certa forma de novo, manchando a imagem dele, como ele foi jogar um jogo lá que era super difícil, não lembro o nome agora, mas o jogo, tipo, ele tem muitos segredos, assim, pra você. Pô, eu tô com a postura igual a dele, cara, é por isso que eu vou no ortopedista, cara, eu tô assim, ó, essa aqui, ó, a postura do stream aqui, ó. Tá virando um Gremlin. Entender as mecânicas dele. E ele descobria tudo, tipo, até os finais secretos do jogo ele tava descobrindo como é que fazia, tipo, meio que sozinho, quase como se ele fosse o jogador perfeito ali. E aí descobriram que ele tinha mais horas jogadas do que ele tinha realmente de stream, ou seja, que ele tava jogando o jogo fora da stream, mas Oh my God, não! Ele cometeu o crime. Não, ele cometeu o maior crime de um youtuber gamer. Ele estava jogando offline! Ele estava jogando offline! Que ele era, tipo, muito fodão, que ele tipo, tava descobrindo tudo na hora e não era verdade aquilo. O que pode parecer coisas... Ele meteu essa é a diferença de um fã para um fanboy. Pequenas ali, eu até entendo quem pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo... Ele tava sendo aquele moleque que, na escola, ele lia o texto do dia antes pra ficar falando, professora, é verdade que 2 mais 2 é 4, né? Também, sabe, pra que você querer se demonstrar como um cara muito fodão de videogame? O que você vai ganhar realmente com isso? Ele tava pagando de fogo Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Ao ponto que, tipo, a galera tava tanto em cima dele que ele ficou completamente revoltado e acabou falando isso aqui. So, I'm gonna be honest with you. I hope that your initiative gets everything you asked for, but nothing you wanted. And I'll leave it there. E como dá pra ver, cara, ele meio que... Não entendi,
Traduz, o que ele o falou? ódio da iniciativa, ao ponto de que eu já acho que ele perdeu completamente a razão se ele tivesse alguma. Ele quer que essa iniciativa, ela destrua completamente videogame, sabe? Ao invés de, por exemplo, já que ele é um cara tão fodão ali, que entende tanto disso da indústria, porque ele também tem o ponto de que ele é um game developer, ele faz jogos indies também, ele levou pro poderia coração. ser tipo um porta-voz ali, alguém. Caraca, é isso, galera, é isso, galera, ele levou pro coração. Tipo assim, não é mais sobre a iniciativa, é mais sobre ele, sobre isso tá ferrando com ele, sobre ele ter escolhido um lado, entendeu? Ele tá no modo macaco pelado, sabe? O modo humano, tipo, nós contra eles. Meu, é meu, eu. Você não, você mal. Eu bom, você mal. Eu destrói você. Eu querer ser o mal. Pra então reformular o Stop Killing Games. É foda. Mas o próprio Ross tentou conversar com ele. E ele negou Uma todas pena, as Pirate. vezes. Ele não quis se envolver. Mas pra torcendo criticar, por você, ele tava cara. ali. O que acaba sendo um pouco estranho, levanta a dúvida. Como que um cara que, tipo, trabalha numa indústria de videogame, tá fazendo jogos, tipo, tem um canal gigantesco ali, você vê que o cara ele não é burro. Então como é que ele errou tanto o objetivo da Stop Killing Games? E só tem 2 motivos pra isso. De novo, ou ele é completamente ignorante, um Neandertal ali incapaz de ler as palavras que a gente acabou de ler aqui no vídeo, o que, não, eu não acho que seja esse o caso, ou é a segunda opção, ele é uma pessoa com mau caráter. Olhando toda a iniciativa... Não, pô, também não, pô. Não, pô. Não é assim. É o que acontece. Deixa eu, né? Ele tá cego pelos sentimentos não pelos dele. olhos de um consumidor, nem também de um jogador que gosta de videogame. Na verdade, ele tá olhando pelos olhos de um game developer. Não só isso, quase que um executivo Eu ali. espero que a iniciativa de alguns game vocês dê a developers vocês aquilo gostam que da vocês iniciativa. pediram, mas não Mas aquilo enfim, que vocês ela bateu desejam. mais de 1 milhão de assinaturas, tá se tornando uma parada surreal, empresas estão fazendo algumas mudanças, o próprio EA, por exemplo, fechando ali o Anthem de vez, eu acho que é sim um dos movimentos, por exemplo, tá fechando o jogo antes que, tipo, dê problemas legais pra ela. A própria Ubisoft já comentou que o The Crew 2 vai ter uma opção, por exemplo, de jogo offline. Então, você vê que existe o impacto sobre a iniciativa. Um impacto tão grande que a VGE aqui deu uma declaração sobre ela. E ela falou aqui na declaração: valorizamos a paixão da nossa comunidade. No entanto, a decisão de descontinuar serviços online é multifacetada, nunca tomada de ânimo leve, e deve ser uma opção para as empresas quando uma experiência online não for mais comercialmente viável. Entendemos que isso pode ser decepcionante para os jogadores, mas quando isso acontece, o setor garante que os jogadores sejam avisados com antecedência sobre as possíveis mudanças em conformidade com as leis locais de proteção ao consumidor. Servidores privados nem sempre são uma alternativa viável para os jogadores, pois as proteções que implementamos para proteger os dados dos jogadores, remover conteúdo ilegal e combater conteúdo inseguro da comunidade não existiriam e responsabilizariam os detentores dos direitos autorais. Além disso, muitos títulos são projetados desde o início para serem exclusivamente online. Na prática, essa proposta restringiriam a escolha dos desenvolvedores, tornando a criação desses videogames proibitivamente cara. Congratulamos-nos com a oportunidade de discutir a nossa posição com os decisores políticos e Pô, mas e o modo treinozinho aqueles que lideraram a iniciativa de cidadãos europeus nos próximos meses. E assim, tem muita merda que eles falaram aqui, mas você já vê que a água tá batendo na bunda. A indústria AAA tá entrando no modo pânico. Primeiro aqui a gente vê, valorizamos a paixão da nossa comunidade, que é uma grande mentira, valorizam bosta nenhuma. Como por exemplo, nunca tomada de ânimo leve e deve ser uma opção para as empresas quando a experiência online não for mais comercialmente viável. Você vê então que eles cometeram o mesmo erro do Pirate Software. Pelo visto, eles não leram o objetivo da iniciativa. Em nenhum momento a gente quer que mantenha servidores online para sempre. Na verdade, não é isso. Queremos que jogos sejam mantidos da mesma forma offline jogável após o fechamento dos servidores. Não é pedir muito isso aqui. O setor garante que os jogadores sejam avisados com antecedência sobre as possíveis mudanças, conformidades... Até porque, sei lá, o povo faz gambiarra, né? O pessoal pode fazer uma gambiarra pra jogar, tipo assim, servidor local, né? As leis locais de proteção ao consumidor. E assim, mais ou menos, né? Tipo, não é 100% isso aqui não. Às vezes, eles demoram. É bem em cima da hora que eles avisam. Povo, né? Pro jogo a gente não vai morrer, fechar o servidor deixar aqui. de existir. E é isso aí, velho. Sinto muito. Você comprou o jogo? Pau no seu brioquinho. Não vai adiantar nada isso aqui. Retirar o jogo da loja e você nunca mais vai poder jogar. Mesmo que você tenha comprado o jogo. E essa aqui é maravilhosa. Servidores privados nem sempre são uma alternativa viável para os jogadores, pois as proteções que implementamos para proteger os dados dos jogadores, remover conteúdo ilegal e combater
combater conteúdo inseguro da comunidade não existiriam. E a gente vê que isso aqui é uma grande mentira, porque, cara, como a gente pode ver na notícia aqui, hackers invadem PCs de jogadores de Call of Duty World War II no Game Pass. Chegada do código WW2 ao Game Pass e acendeu o interesse de jogadores e de hackers pelo game. Ou seja, Xbox, Microsoft comprou a Activision e agora ela tem direitos ao COD. Ela lançou agora recentemente, faz tipo alguns dias apenas. Lançou o COD no Game Pass. Não, e essa causa aí que eles estão pedindo eu achei até pouco, pô. Pra mim, por exemplo, olha só, eu ousaria mais. Eu ousaria dizer, por exemplo, eu tô pagando o Game Pass. Eu baixei o Lies of P. O Lies of P vai sair do catálogo, mas eu já baixei. Eu já tenho save. Mesmo que saia do catálogo, se eu já baixei, eu deveria ter direito a continuar jogando. Porque enquanto eu estava assinando, pagando a assinatura, mensalmente, os 50, 60 reais lá por mês, eu baixei. E a partir do momento que está no meu computador e eu tenho save, eu quero ter o direito a continuar acessando aquele jogo. Foda-se que isso aqui acabou a licença. Eu estava jogando. Está no meu PC o download. Eu quero continuar tendo direito a jogar e a terminar meu jogo, mesmo que ele saia da biblioteca. Eu pediria ainda mais. Dois aqui especificamente. Tão A pedindo galera foi pouco tentar jogar o vocês aí, ó, jogo Stop e Killing Games. o PC dessas pessoas foram hackeados, dados vazados, um monte de coisa ali perdida. As pessoas não tinham controle do computador mais. Você acha aí, depois Normani? que a empresa, o que? A Activision e a Microsoft Eu já deram um quero PC demais. novo para essas pessoas? Ou conseguiram, por exemplo, tipo, reverter toda a dor de cabeça que aquele hacker fez no PC dessa pessoa? Você acha que eles realmente resolveram esse problema? Óbvio que O não. contrato tá lá, da mesma forma que o contrato tá aí, ó, dessa forma. Isso significa que porque tá no contrato a gente não pode exigir mais? A gente não pode exigir condições melhores pra gente que consome videogame? Então, eu acho que isso daí abre, isso que eles estão pedindo também abre precedente pra, tipo, chegar no ponto do que eu tô pedindo, por exemplo. Pra chegar no ponto de afetar os streaming de filmes, por exemplo. Não, mano. E a gente tá falando de uma empresa multibilionária. Vai virar uma bola de neve isso daí. Duas empresas Porque, a multibilionárias. verdade, esse debate, ele não fala só sobre games, ele fala sobre a questão da propriedade da cultura, da cultura material. Tipo assim, a gente tem cultura material, a gente tem cultura digital. E a gente não tem mais as coisas que a gente consome, que a gente paga como propriedade. A gente só tem direito ao acesso a essas coisas. Então, a discussão não é sobre só jogos, é questão de ter acesso, não ter só acesso, mas ter como propriedade os objetos culturais que a gente comprou. A Activision e a Microsoft. E eles, sendo a empresa oficial eu acho do que esse jogo, debate vai foram se estender pra vários outros incapazes produtos de impedir culturais. isso. Às vezes, Que é uma eu, questão com o meu servidor ali de agora, próprio, né? vou ter muito mais segurança, na verdade, do que essas empresas. Talvez eu vou poder pegar uns 20 amigos meus ali, a gente comprar um servidor e a gente jogar só entre a gente, por exemplo. Sim, então, mas por exemplo, olha só, por exemplo, eu jogo um gacha. É um jogo online, mas eu gasto dinheiro no gacha. Eu gasto dinheiro no passe pra pegar cristais, pra pegar as cartinhas e não sei o quê. Mesmo que seja um jogo online, se o jogo deixar de existir, eu investi muito dinheiro nesse jogo, eu não vou ter mais acesso a esse jogo? Só porque era um jogo online? A mesma coisa MMO, beleza, o jogo é de graça, você baixou, mas as empresas ganham com o que a gente gasta em skin, em passe, sabe? Em negocinho, no caralho A4. Então, tipo assim, não é um absurdo você querer ter acesso a uma versão offline daquele jogo se você investiu tanto dinheiro nesse jogo. Mesmo que o jogo tenha sido inicialmente de graça. Não é de graça, na verdade, né? Então, assim, se a gente gastou dinheiro, se a gente colocou ali, se a empresa lucrou com aquilo dali, a gente deveria poder ter acesso a esse jogo quando ele não for mais viável, sim. Eu acho que deveria, pô. Ao invés de eu depender ali de duas empresas multibilionárias incapazes de comandar e cuidar do próprio jogo delas, cara. E não é só isso, né? Eles falam de comprometimento com os dados das pessoas. Aonde, cara? A gente vê notícia aqui. TOS nojentos. Jogos do Borderlands estão sendo bombardeados por mudanças no contrato de usuário. Sendo que a partir do momento do contrato do usuário agora da Take-Two, se você baixa um jogo dela, eles têm direito a 100% acessar o seu PC e ver tudo que tem dentro dele. Eles têm as informações totais do seu computador, tudo que você faz, tudo que você navega, tudo que você consome ali. Então, bosta nenhuma. Se tiver um vazamento na Take-Two, por exemplo, vai vazar todos os seus dados que foram entregues à Take-Two. Então, é mentira isso aqui. Sendo que essa, na verdade, que é a parte mais importante que pega no real.
caso do Lies of P, do meu Game Pass, por exemplo, fica salvos os dados que você jogou, tem como resgatar os dados através de uma gambiarra, mas agora eu preciso ou comprar, de fato, o jogo pelo Game Pass, ou comprar o jogo na Steam. Eu nem sei se dá pra transportar os dados de tipo assim, do Game Pass pra Steam, por exemplo. Entende? Ali para eles e responsabilizam os detentores dos direitos autorais. É isso aí que é o que mais pega. Direitos autorais, mano. Porque isso, na minha opinião, eu sei que não vai ter muito o que fazer, é complicado, mas eu acho uma das regras mais imbecis que a gente criou, pelo menos a forma como é implementada até hoje, cara. Você pode fazer um vídeo de 1 hora, por exemplo, super editado, com um monte de coisa que você colocou ali por conta própria. Você pode criar um curta-metragem, por exemplo, mas se aparecer uma música de 2 minutos e aparecer, tipo, 3 segundos da música, você vai tomar copyright e vai perder toda a monetização daquele conteúdo que você criou, cara. É uma parada surreal, e é esse que é o medo deles na verdade, cara. É conteúdo de direitos autorais que tá dentro do jogo. Eles continuam aqui. Além disso, muitos títulos são projetados desde o início para serem exclusivamente online. Você vê de novo que eles são burros. Não são burros, cara. São mau caráteres. Foda-se. São desde o início feitos para serem online. Videogame existe há mais de 40 anos. Começou a focar em jogos online a partir do Xbox 360. A gente teve PlayStation 2, junto também o Xbox original, PlayStation 1 e antes todos os jogos ali da Nintendo, os consoles da Nintendo, cara. Além de outros consoles e, claro, o próprio PC, óbvio. E antigamente não tinha nada disso de jogo online, cara. Jogos que eram apenas, que você pode jogar eles apenas online, começaram a surgir ali na época do Xbox One do PS4, mano. E por que eles começaram a fazer isso? Por causa de controle. Eles querem ter controle sobre tudo que você faz e coletar o máximo de dados possíveis. Não só isso. Antigamente, você só tinha uma tacada com o jogo. Se ele lançasse quebrado ou injogável, tá, tipo assim, acabou, velho. Esquece aquele jogo. Já era. Já agora, com jogos eles sendo sempre online, as empresas podem lançar um jogo completamente cagado, arrecadar uma grana surreal e meses depois eles consertam se eles quiserem, por exemplo. We are deeply sorry. Fi, mas aí Eles veem que vai ser necessário, porque às vezes eles ganham tanto dinheiro que, tipo, meio que foda-se, sabe? Vamos pro próximo jogo já. Se você for jogar um COD hoje, cara, e o servidor da Battle.net no PC, ele tiver zoado, você se ferrou. Você comprou o jogo, o problema é seu, cara. Você não vai conseguir nem entrar no jogo. Sendo que antigamente, se tivesse sei lá, problema no servidor da Microsoft, do PlayStation, por exemplo, não tinha problema, cara. Você entrava no jogo pra jogar campanha, pra jogar os zombies, pra jogar o modo cooperativo. Aqui não existe isso, velho. É bizarro, mano. É surreal. E se essa iniciativa for pra frente, vai obrigar... Ah, não existe isso agora, não existe estrutura pra isso. Pois façam. Pois comecem a fazer estrutura pra isso, então. As empresas a pensarem 2 vezes em fazer jogos apenas online. E eu acho isso excelente, velho. Às vezes focar um pouco menos online vai ser incrível. Vai fazer com que os jogos tenham um pouco mais de conteúdo, sim. E para mim isso não vai ser ruim nem um pouco. Na prática, essas propostas restringiriam a escolha dos desenvolvedores, tornando a criação desses videogames proibitivamente cara. O que eu já vou chegar um pouco nisso, que, de novo, é outra merda e burrice que eles acabaram comentando. Muita idiotice, mano. Como vocês podem ver, tem uma versão maior aqui, mais completa de toda a argumentação deles do porquê Caraca, que essa 5 iniciativa páginas. é ruim. É muita coisa, eu não vou ler tudo aqui pra vocês, cara. Mas assim, uma maior parte desses textos aqui que eles colocaram, eles estão o tempo todo tentando dizer que é impossível fazer isso, tem problemas técnicos gigantescos e tadinha, a indústria de jogos nos últimos anos tem tentado de uma forma constante ali atualizar jogos e tem sido de uma forma incrível, jogos modernos são muito bons, juro, eles falam esse tipo de coisa, não tô brincando. Burro, burro, burro. E você lê o texto e você vê que eles não Não, o cara do vídeo, ele tá boladão, entenderam né? qual que é o objetivo da iniciativa. De novo, não é que eles não entenderam. Eles são mau caráteres. Eles não querem Nossa, que isso vá pra paladino frente, aí. porque isso vai gerar mais trabalho pra eles. E também vai obrigar eles a fazer jogos por serviço, por exemplo. Eu de uma forma não entraria meio... no diagnóstico moral, né? De que é uma questão de caráter. Não é uma questão de caráter, é uma questão de dinheiro mesmo. de uma forma com mais conteúdo. E até falam aqui, por exemplo, impor uma obrigação legal de continuar o suporte aos servidores indefinidamente ou desenvolver videogames acima de online tudo. Ganhar, de uma maneira ganhar, técnica ganhar, específica maximizar que os ganhos, permite o uso minimizar as permanente, perdas aumentará os custos e os riscos de desenvolver tais jogos. Isso terá um efeito negativo no design dos jogos e atuará como um desincentivo para disponibilizar tais jogos na Europa e, lógico, no mundo inteiro. Não se trata de uma modificação trivial ou de uma simples adição à fase de desenvolvimento do jogo.
jogo ignoraria preocupações materiais de reputação, segurança e proteção. O que, de novo, é outra mentira. E sabe por que também é uma mentira? Porque eles mesmos desmentem, tipo, logo embaixo, falando que, embora existam empresas de videogame que optaram por permitir que seus jogos online continuem além da sua viabilidade comercial. Isso é e deve ser sempre uma questão de escolha, pois dependerá do que é razoável e apropriado para o jogo específico, a empresa e o público. Então existe Então dá, como, né? tipo, tem como fazer. Eles só falam, tipo, a gente não quer, cara. Por favor, a gente não quer. Tá bom assim, você tá ganhando bilhões, cara. Você tá ganhando bilhões, como a gente vê notícia aqui também, Eles mano. não Títulos querem, porque vai ganhar esportivos menos impulsionaram dinheiro um e vai ser mais trimestre chato. recorde para a EA. O segundo trimestre do ano fiscal de 2025 Tá vendo, gente? Tá vendo por que tem FIFA todo ano? Um aumento de 15% devido ao sucesso das franquias eSports FC e college football. registrou um aumento de 15% nas reservas Ó, o líquidas Vini Júnior ali na devido ao cama. sucesso de franquias EA Sports FC e College Football. Os números aqui para os 3 meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Receita, 2,5 bilhões, aumento de 8% em relação ao ano anterior. Mano do céu, é muita grana, muita grana, velho. Eles comentam aqui também, todos os videogames, É, uma sejam das cópias indústrias que digitais ou mais cresce, físicas, né? são licenciados, como é o caso de praticamente todas as obras digitais. Quando os consumidores compram jogos online, independente do país de venda, o que adquirem é uma licença pessoal para acessar e jogar a cópia do jogo que compraram, de acordo com os termos de serviço do jogo. O consumidor não adquire a propriedade do videogame. Esses direitos, claro, de propriedade intelectual sustentam todo o mercado e permitem o forte investimento que a indústria tem visto por décadas. Não há incerteza legal sobre o status quo dos videogames. Eles querem continuar controlando tudo sobre o que a gente compra. Eles não querem perder todo o poder que eles têm sobre videogame em relação ao consumidor. Se eles deixarem cópias físicas ali com a gente, offline daquele jogo, eles perdem muita coisa. E talvez esse seja parte do problema da indústria, essa parte de investimento ali. Pessoas erradas têm investido em videogame, porque não querem realmente criar algo novo e interessante só pra pessoas gente. de bom E coração. você vê que eles são Agora, pessoas... isso é o segredo para a indústria de game dar certo, entendeu? Essas pessoas malvadas, elas têm que parar de investir em videogame. E só gamers de verdade, apaixonados, que pensam no bem do gamer é que deveriam investir. Deploráveis, porque aqui ó, porque uma obrigação para as empresas de videogames de fornecer apenas um tipo limitado de plano de fim de vida é desproporcional. Não está claro o que os iniciadores da petição Stop Killing Games buscam alcançar como mudança legal. A gente leu o objetivo, tá escrito ali, mano. A gente leu, velho. O Pirate Software, ele é um criador de conteúdo. E pode ser que ele seja um Neandertal mesmo. Pode ser que ele seja uma pessoa, sei lá, com algum tipo de deficiência cognitiva. É normal, acontece isso. Mas agora, um grupo de pessoas como esse, não é uma pessoa só. Se você tem acesso aos seus jogos, você não vai comprar novos Escreveu jogos. isso aqui. Foram várias pessoas que se reuniram. A VGE é um grupo de pessoas. Aí já é impossível. Aí você vê que é mau caráter e não quiseram realmente entender o que a iniciativa quer propor pra gente. Parece ser uma combinação de uma exigência para fornecer serviços online pelo tempo que o consumidor desejar, independente do preço pago e ou uma exigência para fornecer uma forma muito específica de plano de fim de vida em que o jogo é alterado para permitir que servidores privados operem. E não é isso que a petição, que a iniciativa pede em nenhum momento. E nesse texto ainda eles falam mais coisas ali, tipo, do mais medos que eles têm, por exemplo, comentam sobre aquela questão de coisas ilegais ou prejudiciais, tipo, como discriminação e assédio, hackers ali, cheating, o que, mano, já tem nos servidores atuais dos jogos, então é bizarro, risco de segurança, que eles já sofrem muito com isso já, atualmente, de qualquer jeito, falam que vai ter uma redução de investimento em novos jogos devido ao aumento de custos e riscos, porque isso já existe também, mano. O que a gente mais tem é jogo reciclado, jogos ali, tipo, remasters e remakes, mal tem coisa nova, quando tem, geralmente é um jogo indie, tá ligado? Como Expedition 33, nunca vem do Studios AAA, por exemplo, cara, onde possível aumento de preço para os consumidores. Já tem também, mano, Demon Souls do PS5, lançado no início da geração. Eles estão querendo enganar quem, cara? Eu tava vendo esses dias um vídeo aí sobre o... galera aí que tem PlayStation, que tem tipo um Game Pass do PlayStation, né? Aí, tipo assim, saiu o Death Stranding, sei lá, 300 conto. Só que aí eles fizeram uma mudança de preço na semana. E aí, tipo, o jogo que tinha acabado de sair na semana por 300 começou a custar 360 reais. Tipo assim, o jogo acabou de sair, ficou mais caro, tipo, na mesma semana. Que é um tipo...
Cara, como isso é possível, sabe? Como isso é possível? 4, 5 anos atrás, custava, acho que R$250, e agora tá custando 340, mano. Já aumentou o preço, sem a gente querer, por exemplo, sem ter, tipo, regulamentação nenhuma. Um produto de 5 anos atrás que teve um aumento de valor, como isso é possível? Só na indústria de jogos que existe isso, mano. É bizarro. Falam muito sobre a questão, por exemplo, de mods, caras, que os mods podem, tipo, destruir os jogos ali. E muitos estúdios têm medo de jogos, de mods realmente, cara. Como aqui, a Capcom expressa preocupação com... Gente, assim, eu sou uma grande fã de mods, inclusive, pra quem não sabe aí, o Cat Gameplays, meu canal de gameplays, vai começar a sair uma nova série, vai terminar Bayonetta em breve, e vai começar a série de Resident Evil 4 Remake, que eu joguei com mod, eu joguei com o Leon Kennedy vestido de maid. E é isso aí, mods são maravilhosos. Mods que são ofensivos à ordem pública e à moral. Moral, eu mano? Não acho qual a moral dos caras de lançar o Monster Hunter Wilds, cara? Completamente quebrado o lançamento, levou 4 meses só e nada de conserto, por exemplo. Cadê a moral dos caras nesse ponto, mano? Ou aqui, Take-Two está removendo mods antigos do GTA usando avisos de DMCA. A editora está atrás de mods antigos do GTA, incluindo mod com mais de 15 anos, velho. Isso aqui é puro medo. A indústria de jogos tem medo de perder qualquer tipo de controle e poder sobre o público, sobre o consumidor. Porque os mods, por exemplo, são uma coisa que tem uma transformação gigantesca. Criam um fator replay absurdo e fazem a indústria por si só parecer patética e ridícula. Porque um grupo de, por exemplo, 2 pessoas faz um mod gigantesco e transforma o jogo completamente em algo melhor, às vezes, do que já era ali. E às vezes um mod pode ser melhor do que, por exemplo, um remaster que eles foram lançar. O mod é de graça, o remaster é full price, jogando na cara a incompetência que eles têm. E como eu falei, cara, você vai ali na VGE e você vê quem que faz parte do conselho que criou esse texto, que tá falando na cara que eles são completamente contra o Stop Killing Games, porque isso vai obrigar eles a fazer jogos de verdade. Você vê aqui, e quem são as pessoas que comandam a VGE? A gente tem aqui a Hester Woodlife, é a presidente. E ela participa da Warner, por exemplo. A gente vê aqui o Koenigo Pence, ele também trabalha na Epic. A gente vê aqui também Harry Hopkins, ele trabalha na Electronic Arts. Na verdade, ela é uma mulher isso aqui. Tem da Activision, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Sony também, Bandai, Square Enix. Cara, todas as empresas mais desgraçadas que tem de videogame, tá tudo aqui, velho. Todos eles fazem parte desse comitê da VGE que tá contra a Stop Killing Games, o que você vê que não é pouca coisa, não é ironia. Por isso que eles estão deliberadamente falando que, nossa, mas não entendemos muito bem o que a iniciativa quer propor. Eles entenderam. Eles sabem que vai vir chumbo grosso pra cima deles. Eles não querem isso. Não querem fazer jogos, tipo, de verdade pra gente. Sendo que essa Harry Hopkins aqui, talvez vocês não lembram, mas ela já, tipo, foi pra júri pra comentar sobre a questão da loot box. E foi ela que falou que, não, mas você tá falando errado, não são loot box. São mecânicas surpresas. Tipo, meu Deus, cara. Você vê que é uma galera maluca que tá aqui dentro. E assim como as loot box, mano, que foram destruídas, eu acho que toda a ideia atual de videogame, nessa parte de a gente não ter controle nenhum, direito nenhum sobre o jogo que a gente joga, vai ser destruída. Eu acho importante ser destruída, cara. Loot box não é nada mais, nada menos do que aposta, mano. É uma casa de apostas ali. E é ridículo e tem que ser banido realmente. Não pode pertencer a videogame essa bosta. E essa ideia de a gente não... Não, amigo, aí você me perdeu. Como assim não pode ter apostas em videogame? E nós, apostadores? E nós que queremos colecionar garotas de cavalo? E nossos jogos também tem que ser a mesma ideia, mano. Sendo que tem alguns jogos antigos que eu gosto muito. Um deles, por exemplo, tá muito purista, na franquia amigo. Transformers, cara. Em que é o Transformers Fall e o Transformers War for Cybertron. Eu quero colecionar são jogos, waifus. mano, antigos muito da hora, mano. Vale muito a E eu quero que se o jogo da waifu falir, eu tenha direito sobre todas as cartinhas que eu usei na pena jogar. Ou quer dizer, valia a pena jogar, porque você não pode mais fazer isso. E o que é mais bizarro, você pode, por exemplo, ir em algumas lojas online encontrar eles, e eu acho que se você tentar comprar, vai falar que não dá, ou talvez dê, só que o jogo não vai vir, tipo, porque o jogo também foi retirado, igual o Anthem. Então até mesmo pessoas ali, se não me engano, que também tinham um jogo na biblioteca e foi retirado, a não sei que você já tinha baixado ele. E eu acho que aí você não pode mais desinstalar, porque se você fizer isso, ele some da sua biblioteca. E isso aconteceu porque a Activision meio que perdeu o código do jogo, tipo, esse foi o motivo. Mas você vê a notícia, na verdade, é mais complexo do que isso até. Você vê, a Activision não perdeu os jogos Transformers, que foram retirados da lista, diz a Hasbro, logo após insinuar que a Activision perdeu os jogos Transformers. Mano, tipo, vamos ler essa aposta aqui, velho. Depois que o representante da Hasbro sugeriu que a Activision Blizzard já havia perdido os discos rígidos
e continham o código dos adorados jogos Transformers publicados, as relações públicas da Hasbro agora dizem que essa declaração foi feita por engano. Infelizmente, aparentemente, tava a doidão. Activision não tem certeza de quais Foi discos mal. rígidos estão no prédio deles, disse o representante da Hasbro. Quando uma empresa engole outra empresa, que engole outra empresa, coisas se perdem. E isso é muito frustrante. A esperança é que agora, de acordo com a Microsoft e o Xbox, está avançando, eles vasculhem todos os arquivos e todos os discos rígidos para Perderam encontrar o jogo. tudo, porque é uma adição fácil ao Game Pass. Queremos esses jogos de volta para que as pessoas tenham a chance de jogar. O que eu concordo, seria realmente uma adição foda, porque os jogos são muito bons, cara. São jogos que tem um fator online ali também, só que você não precisa, tipo, jogos com campanha, o que provando o ponto, mano. Você não precisa fazer malabarismo ali, é só deixa o jogo jogável no modo offline, é simples. Mas eles continuam aqui, cara. Agora a Hasbro PR conta uma história diferente. Para esclarecer comentários que sugerem que os jogos Transformers foram perdidos, foram feitos por engano. Diz uma nova declaração ao repórter da Axios. Pedimos desculpas à Activision e lamentamos qualquer confusão. Eles têm sido ótimos parceiros e estamos ansiosos por futuras oportunidades de trabalhar juntos. Sendo que ele reforça aqui. O executivo da Activision, o Lu Cheng Maservey, de quem você talvez se lembre de algumas postagens bem usadas no Twitter sobre a aquisição da Microsoft pela Não lembro Activision não, no sei quem é passado, declarou no Twitter que essas manchetes estão erradas. Temos o código, ele não está perdido e nunca Tá esteve. aqui sim. Mano, porque deu todo esse malabarismo que me lembra aquela figurinha do Homem-Aranha, sabe? Dos três Homem-Aranha se apontando um pro outro. E tá ali, Hasbro, Activision e Microsoft, os três se apontando pro outro. Não, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E a gente vê, na verdade, quem que é o culpado aqui. A IGN informou que a licença da franquia havia expirado. Atualmente, os jogos ainda não estão disponíveis para compra oficialmente e o preço das cópias físicas de segunda mão disparou. Ou seja, acabou a licença da Hasbro, a Hasbro queria mais dinheiro, a Activision e a Microsoft não queriam liberar dinheiro, então mataram um jogo que as pessoas gostam. Você vê, cara, como que eles são. É uma parada patética, assim. E, cara, você vê com outras notícias aqui que esses estúdios de jogos AAA realmente não se importam com a gente, nem com os jogos que eles fazem, cara. Porque aqui, ó, a EA espera que Battlefield 6 tenha 100 milhões de jogadores, 3 vezes Caralho. mais do que o campeão de vendas da série. E o jogo custou, até agora, pelo menos 400 milhões de dólares pra ser feito. Então você tá me dizendo que você tem ali mais ou menos $500 milhão pra gastar em um jogo por serviço, que os caras falaram da VGA ali, nossa, mas tá custando muito caro, vai custar muito caro fazer jogo daqui pra frente se for assim. Mano, já tá custando muito caro. Como que a gente pega um jogo bosta, igual Battlefield, COD, custa $500 milhão, e a gente tem uns jogos incríveis como Expedition, com 33 pessoas Carai. que fizeram o jogo. Sabe, a conta não fecha, não faz sentido. E não só isso, você vê que, tipo, eles gastam um dinheiro absurdo com esses jogos, 400 milhões de dólares aqui com Battlefield 6, mas eles dizem que são incapazes de, por exemplo, manter um servidor aberto, por exemplo, ou fazer mecânicas offline para os jogos para eles poderem se manterem vivos com o passar dos anos? É sério? Será que realmente o problema é dinheiro mesmo? Ainda mais para esses estúdios tão gigantescos, cara. Ah, mano, desculpa, eu Mas, amigo, é porque... Tipo assim, eu não tô passando pano, não. Tipo assim, eu entendo a revolta do amigo. Mas, tipo assim, eu acho que... É uma parada que a galera gamer, eles parece que não quer aceitar, né? Que videogame é uma indústria. É uma indústria. É dinheiro. Eles querem dinheiro. Tá dando lucro, vai continuar sendo feito. Não tá dando lucro, vai ser cortado. Não é um projeto de caridade, não é por amor. Eles só querem dinheiro nesse caralho. É porque por ser, tipo, uma forma de arte, as pessoas consumirem dessa forma, o pessoal se deslumbra achando que é de coração as coisas que são feitas ali. Não são, não é pela arte, é um dinheiro, é uma indústria, é um grande braço da indústria cultural. A cultura é uma indústria, os produtos culturais são produtos, são coisas que a gente consome, que a gente compra. consigo aceitar isso como uma verdade, não tem como, velho. Sendo que eles Tu falaram tá sobre 100 revoltado milhões de com o jogadores, sistema, e se eu não parceiro. me engano, posso estar errado, mas pelo que eu vi, todos os jogos da franquia Battlefield combinados não dá 100 milhões de jogadores. E por que especialmente a indústria gamer, indústria que produz videogame, é mais filha da puta, assim, tipo assim, bota sem dó. Porque gamer, nerd, é tudo otário. Gente, é otário, é otário. O jogo tá 200, passa pra 260, compra. Um jogo por R$500 pra pegar o bonequinho brilhando, eles compram, gasta dinheiro. O mesmo jogo sendo relançado todo ano, só muda 3 pixels. As pessoas continuam comprando.
Por quê? Porque o consumidor do videogame, ele é, tipo assim, é otário, cara. Ele paga. E é por isso que eles metem a mão, entendeu? Porque o pessoal continua comprando. Então eles estão esperando que o novo Battlefield, uma franquia que Se ele sabe que o Nerdola vai pagar por R$400, por que ele vai cobrar 350? Ele sabe que as pessoas vão continuar comprando. Vai testando o limite e as pessoas continuam comprando. meio que tá no esquecimento, vamos ser bem sinceros. O último bom Battlefield realmente foi o BF1, acho que foi um bom BF. Não teve números surreais, mas eu acho que ele é um bom jogo sim. E aí eles passaram meio que praticamente uma década já, quase uma década pelo menos, e não fizeram mais um BF novo, só BFs ruins ali sendo lançados. Eles esperam que esse jogo do nada... Não, e eu não tô, tipo assim, falando como alguém de fora, de fora não. Eu também sou afetada, eu também sou otária, eu também compro. Compro. Vai lá o passe lá, o Aurum Passe lá pra pegar mais recursos no meu gachazinho, pra eu ter mais tiros no meu banner. E eu pago, eu também faço isso. E se eles aumentarem R$3, eu vou pagar, porque eu ainda quero comprar. É isso aí, gente. Estamos no mesmo barco. São um bando de otários. Exploda, tipo, completamente. Mas nem tanto, né? Aí que tá. Eu acho que o pessoal tem que ter um limite também, né, pô? Um jogo de R$300, tá R$500, tu vai comprar? Aí tu é o rei dos otários. Seja um marco surreal na história dos videogames, consiga destruir Tem que ter um limite. COD e Fortnite juntos, tudo isso custando R$450, porque ele vai vir por $80. Eu cravo 100% isso. Com problema nos servidores, hackers, aquela delicinha que a gente gosta de sempre. E a gente pode ter uma noção, talvez assim, tá, mas essa ideia talvez seja muito mais a visão só do consumidor, só a pessoa que gosta de videogame. Talvez seja realmente inviável para o software. É que COD é um dos jogos mais bem-sucedidos, desenvolvedor né? ali, um developer, então a palavra dele também pode significar alguma coisa. A gente vê aqui até o caso, aqui, por exemplo, Brincar do de tá na professor guerra. associado de design de jogos, o Bob The Shutter, do departamento de arte e design. Fica e como? que perguntaram pra ele aqui, você acha que esse movimento influenciará os reguladores? Ereto, Ele né? tá falando Como só diz pra King o Games. Ele falou, Hisoka. espero que sim. Estamos em um ponto crítico em que as normas de propriedade digitais estão sendo desafiadas. Uma reação pública como essa pode influenciar as políticas da plataforma ou pressionar os desenvolvedores a incluir salvaguardas como modos offline ou compromissos para manter os jogos vivos. Provavelmente será necessário pressão constante e direitos mais claros do consumidor em relação aos bens digitais para criar uma mudança real e duradoura. Isso me lembra o movimento das loot boxes, que também começou com a pressão europeia. O movimento dos Stop Killing Games aqui tem um potencial muito grande de mudar completamente a indústria de jogos com o e, movimento. na minha humilde opinião, pro bem, cara. E até de alguns developers aqui, como dá pra ver, pro bem também. O estado atual de videogame não tá legal e não tá saudável, a gente não pode aceitar. E a gente consegue ver que a gente tem sim poder de influência, acho que é uma porque exigência os jogos mínima, não né? são nada sem a gente, Os caras já sem estão botando alguém pra fuder, tá jogar ligado? eles, Se cara. deixar Não essa são daí- obras ali feitas pra uma pessoa, são pra várias pessoas experienciarem elas, pra alguém jogar e consumir aquilo. Mas tem que ter certas regulamentações, porque senão fica inviável. Os preços estão absurdos, quantidades que são entregues pra gente irrelevantes, irreais, completamente idiotas. E com preços altos, poucas coisas pra gente consumir. E essas poucas coisas que a gente recebe podem ser tiradas a qualquer momento da gente, porque a gente não tem direito nenhum sobre o que a gente compra. E isso só existe na indústria de jogos. Pra mim, isso é inaceitável. Nossa voz tem que ser ouvida, a gente tem que falar e reclamar, porque como dá pra ver, ela porque é um produto realmente digital, tem né? um Mas a efeito gente pelo também- menos mas se mínimo estende pra outras ali. E dá indústrias pra também. cravar que daqui pra frente vai realmente afetar muito, vai ser realmente a parada definitiva que vai mudar a indústria? Não dá pra saber, cara. Vai levar um bom tempo ainda pra isso ir pra frente. Mas dá pra ver que eles estão ficando com medo. A indústria AAA de jogos tá entrando no modo de pânico e tentando atacar Eu de também todas as acho, formas mas eu acho que possíveis, é um como a gente debate consegue bem ver, mentindo em importante, muita assim. coisa. E a gente sabe que eles mentem o tempo todo. Que Tudo pra afeta tentar se muitas salvar frentes. e, obviamente, arrecadar mais dinheiro. Mas vamos ver daqui pra frente como é que vai ser. Eu vou atualizando vocês de pouco em pouco também quando tiverem coisas maiores sobre a Stop Killing então, Games. é uma Deixa a opinião de questão vocês sobre todo esse sobre, caso aqui, toda essa cultura bagunça material, que né? existe, cara. É muita E coisa realmente. O propriedade. vídeo ficou bem Tem gente que fala até de tecnofeudalismo, que é tipo assim, a ideia é que os produtos culturais basicamente funcionam num formato de um feudo, né? Tipo, a Netflix, a Microsoft, eles, né, quando você compra esses jogos assim, é tipo um senhor feudal. Você só vai lá na terra dele lá plantar. Mas, tipo assim, a terra não é tua. longo. Até peço desculpa sobre isso, mas era bastante assunto, eu não tinha Aí muito tu o que fica com como a parte fugir da realmente. batata, Eu acho uma a coisa outra parte importante, fica ainda mais pra que a gente eles. consome e tem ficado muito caro os jogos ultimamente, então acho importante a gente entender Não,
não sei sobre o assunto, só ouvi falar. Não tô falando que isso é que eu concordo, que essa é uma leitura correta. Bastante todo o cenário que existe em volta ali. Então escreve nos Só comentários tô pra mim a jogando sua aqui, opinião galera. sobre tudo isso. Não sei se vocês concordam com essa Penguin Games, discordam completamente. Se concordam, o que poderia ser acrescentado até ali. Se vocês acham, talvez, se vai ter alguma mudança ou acham que não. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui. Inscreve no canal se ainda não for inscrito, que não é uma Tô força jogando absurda. aqui. Também compartilha o vídeo com algum amigo seu, que me ajuda muito mesmo de coração. Eu espero As que todos vocês questões. estejam bem. Fico a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos. Então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. Não vai mudar nada disso aí? Cara, eu não sei, né? Eu acho que a gente tem que ter aí a esperança aí de... A gente tem que ir atrás das coisas. Porque é um debate importante e é relevante e é algo que vai ser ainda mais relevante no futuro, porque cada vez mais a gente tem menos coisas, né? Tipo assim, menos livros. Eu mal leio. Eu ainda gosto de comprar mangá. Mas eu não compro mais livros. Eu leio tudo no Kindle, sabe? Então a gente tem... No mundo atual, em que a gente consome muito mais os produtos culturais de forma digital, que pensar sobre a questão do que é nosso de fato, né? Mesmo que materialmente a gente não tenha aquilo dali, a partir do momento que a gente que a gente compra, eu acho que a gente deveria comprar um acesso enquanto for possível aquilo, e não só enquanto tá numa nuvem, disponível numa nuvem. Por exemplo, a mesma coisa de, sei lá, você tira um monte de foto. Aí você não tem memória no HD do seu celular. Aí você vai pagar o Google Drive. E quando você não tiver mais dinheiro pra pagar o Google Drive? Fi.